Jamais zombe da religião bíblica. Não escarneça do que é sagrado. Não ridicularize os que são sinceros e zelosos com suas almas. Poderá chegar o tempo em que você considerará felizes os que lhe eram motivo de riso. Uma hora em que seu riso se tornará em tristeza e o seu escárnio em aflição. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um dia de resenha aqui no nosso canal Pensamento e Fé. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. O livro de hoje que eu quero comentar com você é o livro de Charles Riley, Uma Palavra aos Moços. Pessoal, eu tô aqui fazendo a edição do vídeo e eu esqueci de dar dois recados importantes. Primeiro, se você for uma menina, não deixe de continuar vendo a resenha, porque o livro ainda assim vale muito a pena para você. E segundo, nós deixamos aqui na descrição um link para você poder acessar o livro caso você queira comprá-lo pela Amazon. É um livro bastante instrutivo, mas antes deixa eu comentar com você sobre o autor. O autor é um pastor inglês, nascido em 1816, é um pastor reformado, muito piedoso. Ele foi espiritualmente despertado em 1838, enquanto ouvia a leitura de Efésios 2 em uma das capelas de Oxford. Uma conversão bacana, né? O cara só ouve a Efésios 2 e converte. Legal, né? Ele é escritor desse e de muitos outros livros também. Dos mais famosos é A Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele possui também 4 meditações nos 4 evangelhos, que também são livros muito interessantes. Esse autor ele possui alguns sermões também que ultimamente têm sido traduzidos e publicados em forma de livro. Antes de eu fazer o comentário no livro, deixa eu dar para você 3 dicas importantes na leitura dele. Primeiro, leia o livro com muita calma, não tenha pressa para ler. Embora seja um livro muito rápido, muito simples, você não precisa correr ou fazer uma leitura às pressas. Leia o livro com algumas reflexões pessoais. Enquanto você estiver lendo, pare para pensar, pare para refletir no que o autor está dizendo, se aquilo está te dando alguma orientação ou se está te corrigindo em alguma área. Vale a pena você ler, parar e refletir. E também procure fazer anotações. Sublinhe algumas coisas importantes. No seu caderno de anotações, escreva alguma coisa do livro, deixe lá algumas frases que o autor destaque. E eu vou deixar na descrição um esboço resumido de como o livro foi escrito. Isso vai facilitar um pouco o seu entendimento antes de você começar na leitura. E também no final do vídeo eu quero deixar algumas frases que o autor escreve no livro que vai trazer para você algumas instruções muito importantes. 4 razões para você ler esse livro. Primeiro, porque é um livro muito curtinho. Você não vai ficar nele a vida toda. É um livro muito curto, então vale a pena você ler, embora na leitura você não precise ter muita pressa. Segundo, ele é um livro muito didático. Tem muitas instruções específicas, objetivas. O autor não vai ficar fazendo rodeios, não. Ele sempre vai direto ao ponto, o que facilita bastante. O autor do livro também ele é muito prático. As orientações que ele tem para falar, ele fala logo no começo. Ele não tem que ficar dando rodeios e mais rodeios. Ele é um pouco mais objetivo. O mais importante na leitura desse livro é que ele é um livro muito bíblico. As opiniões que o autor tem de um determinado assunto são sempre embasadas nos pensamentos dos escritores bíblicos. Ele não vai ficar falando as opiniões pessoais ou as ideias que ele tem de alguma determinada área. Ele simplesmente fala o que a Bíblia está falando e não fala o que a Bíblia não está falando. Eu separei aqui também 2 razões pelas quais os moços devem ser exortados, mas essas razões são do autor. Ele mesmo fala e eu só estou trazendo aqui para que você seja orientado já e tenha o interesse de ler este livro. A primeira delas é por causa do juízo final. O juízo final é uma razão suficiente para que os moços sejam exortados pela causa do Senhor. Eles possam seguir o caminho de Deus, o caminho de Cristo, o caminho de santidade na presença do nosso Deus. Em segundo lugar, é necessário que os moços sejam exortados, porque são poucos deles que demonstram uma espiritualidade genuína. A sua conversão, às vezes, é duvidosa. E eles também são negligentes no meio de graça. Em um dos capítulos, o autor fala dos perigos que os moços enfrentam. Eu separei alguns para nós. O primeiro deles é o pecado do orgulho. O orgulho faz com que nós pensamos que somos suficientes e que não precisamos de mais nada. É um perigo muito grande que os moços enfrentam. O segundo deles é o amor aos prazeres. Isso porque a juventude é uma época em que as nossas paixões clamam o mais alto possível para serem satisfeitas. Um outro perigo que os moços enfrentam é as atitudes precipitadas. A falta de uma reflexão na hora de tomar uma boa decisão causam grandes consequências eternas.
Há um perigo muito grande também que os moços enfrentam, que é o menosprezo quanto à vida espiritual. Para esse ponto, eu separei até um parágrafo que o autor diz, e eu quero ler para você. Diz assim, ó: sempre observo não haver quem demonstre tão pouco respeito com a verdadeira religião quanto aos moços. Em comparação a eles, não há quem se dedique tão pouco aos meios de graça, quem participe menos dos cultos quando presentes, quem utilize tão pouco as escrituras e livros devocionais, quem cante tão pouco ou dê tão pouca atenção às pregações. Ninguém mais do que eles deixam de participar dos cultos de oração, de estudos bíblicos ou de qualquer outra atividade semanal que serve de ajuda para a alma. Parece que os moços pensam que não necessitam dessas coisas. Talvez sejam boas para os homens e mulheres de mais idade, mas não para eles. Parece que eles se envergonham de dar a impressão de que se importam com as suas almas. Parece que eles consideram como uma desgraça o fato de ir para o céu. Isso é um menosprezo à vida espiritual. Se compensa ter uma religião verdadeira, também compensa tratá-la com seriedade. Um outro perigo para os moços é o temor pelas opiniões dos outros. O temor de ser desprezado, escarnecido ou ridicularizado impede que muitos hábitos bons sejam adquiridos. O autor também dá alguns conselhos para os moços. O primeiro deles é procurar obter uma compreensão clara da malignidade do pecado. Uma vez que você conhece a sujeira ou quão grande o pecado é, você reconhece a sua posição diante de Deus e reconhece também o quão longe o Senhor Jesus Cristo foi para trazer expiação pelo seu pecado. Conheça melhor o Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da vida espiritual. Terceiro, nunca esqueça que nada é mais importante do que a sua alma. Muito mais importante do que seus bens, o que você ganha, o quanto você ganha, o que você vai ganhar ou deixar de ganhar. Muito mais importante do que a sua carreira profissional é a sua alma. Quarto conselho, lembre-se que é possível ser jovem e mesmo assim servir a Deus. As dificuldades existem, mas Deus sempre dará graça para superá-las. Quinto conselho, determine fazer da Bíblia o seu guia e conselheiro enquanto você viver. Esteja plenamente certo de que qualquer prática contrária às Escrituras é pecaminosa e deve ser desprezada. Sexto conselho, nunca tenha um amigo íntimo que não seja amigo íntimo de Deus. Já no finalzinho do livro, o nosso autor dá algumas regras específicas para os moços. A primeira delas, abandonar cada pecado conhecido, por menor que ele seja. Todos os pecados são formados por uma sucessão de pequenos atos, e o primeiro pequeno ato traz em si uma grande consequência. Uma segunda regrinha que o nosso autor separa é: determine repelir tudo o que dá ocasião ao pecado. Nunca esqueça que Deus vê todas as coisas e seja diligente no uso dos meios de graça. O eterno bem-estar de sua alma não depende dos meios de graça, mas é igualmente certo que sem eles a sua alma não estará bem. Última regrinha é acerca da oração. Determine orar sempre, em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que deu para você perceber que o nosso autor ele tem um tom muito pastoral. A intenção dele não é trazer um legalismo sobre os moços, mas é trazer um cuidado, um alerta, uma direção específica para que os moços firmem-se no Senhor e abandonem suas práticas pecaminosas. E eu acho que ficou muito claro também as opiniões que o autor tem acerca da vida cristã, que são opiniões extremamente bíblicas. Ele não dá aquelas ideias pessoais que não sejam ideias bíblicas. Para terminar, eu separei aqui duas citações de dois pastores muito conhecidos nos nossos dias. O primeiro deles é de J.I. Packer. Ele diz assim: faça a si mesmo um grande benefício, leia esse livro e reflita sobre o que você lê. E a outra citação é de John MacArthur. Ele diz assim sobre o livro: eu recomendo aos líderes, aos pais e a todos os homens, tanto jovens quanto velhos. Então esse é o resumo do livro e fica aqui a minha indicação. É um livro que vale muito a pena ser lido, meditado, relido e analisado em algumas ocasiões da nossa vida. Outra coisa importante é que eu vou deixar agora com você algumas frases importantes que o autor destaca no seu livro e que vale a pena você dar uma lida e uma meditadinha. Não deixe de curtir e até a próxima resenha. Beleza? Pronto.